Nessa aula, vamos estudar a classificação das estruturas quanto ao grau de estaticidade. Vamos ver que as estruturas podem ser classificadas em hipostática, isostática ou hiperestática. Essa classificação vai depender do número de reações que ocorrem na estrutura e o número de equação disponível para solucionar essa estrutura. Porém, a análise do tipo de estrutura vai além do simples contar de número de reações e equações disponíveis. Olá, pessoas! Aqui é o William Ferreira. Sejam bem-vindos ao Engenheiro em Construção. As estruturas, no geral, quanto ao grau de estaticidade, podem ser classificadas em três tipos: estruturas hipostáticas, estruturas isostáticas e estruturas hiperestáticas. A classificação das estruturas se dá através do balanceamento entre o número total de reações e o número total de equações disponíveis para sua solução. O grau de estaticidade de uma estrutura é igual ao número de reações de apoio menos o número de equações disponíveis. Quando o grau de estaticidade é menor que zero, a estrutura é hipostática. Porém, como veremos, essas estruturas possuem uma particularidade. As estruturas isostáticas são aquelas com GE igual a zero. E quando o grau de estaticidade for maior que zero, a estrutura será classificada como hiperestática. Como vimos na última aula, para resolvermos uma estrutura, temos disponíveis três equações fundamentais da estática: somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momento em um ponto qualquer igual a zero. Porém, é possível aumentar o número de equações adicionando rótulas nas estruturas. Para cada rótula adicionada, ganhamos mais uma equação de equilíbrio. O somatório de momento numa rótula é igual a zero. Neste pórtico, por exemplo, inicialmente temos quatro reações de apoio e três equações para resolvê-lo. Esse pórtico inicialmente tem grau de estaticidade 1, portanto, ele é uma estrutura hiperestática. Adicionando uma rótula na estrutura, passamos a ter quatro equações disponíveis. Com a adição dessa rótula, a estrutura passa a ter grau de estaticidade zero, se tornando uma estrutura isostática. Quando formos adicionar rótulas às estruturas, é preciso devido cuidado. A rótula pode mudar o grau de estaticidade e também a condição de equilíbrio de uma estrutura. Nessa estrutura, por exemplo, se eu adicionar uma rótula na barra R, eu mudo a condição de equilíbrio desse elemento. Ela passa a estar em equilíbrio instável. Qualquer força vertical atuando nessa barra fará com que ela gire, perdendo o equilíbrio. As vinculações consideradas nos elementos estruturais são muito importantes. Em uma estrutura em concreto armado, por exemplo, uma laje em balanço nunca deve ser calculada tendo seu apoio rotulado. O apoio sempre precisa ser engastado para que se garanta a segurança do elemento. Aliás, a laje em balanço é um elemento crítico. Por ser uma estrutura isostática, possui vínculos estritamente suficientes para garantir o equilíbrio da estrutura. Uma estrutura de edifício que possui muitas ligações rotuladas ou nós semirrígidos pode apresentar deslocamentos excessivos. Portanto, na hora de calcular uma estrutura, a consideração do tipo de vínculo é extremamente importante. As estruturas hipostáticas apresentam vinculação insuficiente para garantir seu equilíbrio. Porém, em algumas situações, o peso próprio elevado ou o próprio carregamento aplicado podem suprir a falta de vinculações necessárias para impedir os deslocamentos da estrutura. Nessa situação,
dizemos que a estrutura está em equilíbrio instável. Para as estruturas hipostáticas, o grau de estaticidade é menor que zero. Nessa viga, ocorrem duas reações de apoio e temos três equações disponíveis para resolvê-la. O grau de estaticidade dessa estrutura é igual a -1. Enquanto for aplicada sobre ela apenas carregamento vertical, ela permanecerá em equilíbrio instável. Porém, se for aplicada uma carga horizontal sobre ela, poderá ocorrer deslocamento horizontal. Todas as estruturas com grau de estaticidade menor que zero é uma estrutura do tipo hipostática. Porém, essa não é a única condição que a torna uma estrutura hipostática. Uma estrutura pode ser hipostática por possuir reações de apoios insuficientes ou pela sua instabilidade. Para essa viga, temos três reações de apoio e três equações de equilíbrio. Portanto, o grau de estaticidade da viga é igual a zero, o que faria com que essa viga fosse do tipo isostática. Porém, não o é devido à instabilidade da viga em relação ao eixo x. Note que nenhum dos três vínculos possui restrição ao movimento na direção do eixo x. Essa situação permite que uma carga aplicada à viga na direção do eixo x provoque deslocamento horizontal. Por isso, mesmo tendo grau de estaticidade igual a zero, ela é classificada como uma estrutura hipostática pela instabilidade em relação ao eixo x. Essa é uma estrutura cujos vínculos não podem garantir seu equilíbrio. Por conta disso, essas estruturas não são desejadas nas edificações. As estruturas isostáticas são aquelas que possuem vínculos estritamente suficientes para garantir sua total imobilidade. Ou seja, ela não possui vínculos a mais nem a menos para garantir seu equilíbrio. Essa viga, por exemplo, quando sofre a ação de algum carregamento, pode apresentar três reações possíveis: duas no eixo vertical e uma no eixo horizontal. Essas reações são suficientes para impedir os deslocamentos da estrutura, portanto, garante o equilíbrio da viga. Como o grau de estaticidade dessa viga é igual a zero e os vínculos são suficientes para garantir seu equilíbrio, ela é classificada de estrutura isostática. As estruturas hiperestáticas são aquelas que possuem abundância de vínculos para garantir seu equilíbrio. Os vínculos são mais que suficientes para garantir a total imobilidade da estrutura. Como exemplo, temos essa viga engastada no ponto A e apoiada no ponto B. O número de reações para essa viga são 5, enquanto que o número de equações disponíveis são 3. Desse modo, o grau de estaticidade dessa viga é igual a 2. Portanto, essa é uma viga hiperestática. Como vimos no início, as estruturas hiperestáticas podem se tornar isostáticas quando adicionamos rótulas a essas estruturas. Vale dizer que a análise do tipo de estrutura vai além do simples contar de número de reações e equações disponíveis. É preciso analisar o equilíbrio da estrutura em todas as direções. Na próxima aula, estudaremos os tipos de carregamentos que podem ocorrer nas estruturas. É importante que você seja inscrito no canal para acompanhar as próximas aulas. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!